Mas Ligaste bem. é por aí. Quem faz ao vivo tende a acontecer essa coisa. Chamo retórico, chamo retórico. Acho que mesmo que isso eu não fiz. Então, dando sequência, como eu ia dizendo, não é? Ao longo ao longo da live, o pessoal pode, quem quiser, quem tiver alguma pergunta, quem tiver algo a dizer, está à vontade. Tem a secção de comentários, tem a secção de perguntas para poder expor a sua questão. Para isso, eu vou dar a palavra ao meu querido convidado, que é para poder se apresentar, para poder dizer quem ele é, o que ele faz, e que é para dar a possibilidade de quem não o conhece o conhecer. Bem, boa noite a todos. Quando você fala todos, tipo, tem boa gente, mas todos são todos. Bem, daqui falou Jay, né? Jay para, vou dizer, atualmente para a sociedade, porque fala o Gelson Marques, filho, não sou pai, graças a Deus. Filho, amigo, um profissional que é escravo do Estado, cantor, jogador de Uhum. futebol e tudo Uhum. aquilo que a vida decidiu me desafiar para fazer. Então, uh, atualmente, eu sei que a maior parte do pessoal conhece o Jay como artista, né? Um cantor, então vou apresentar-me como tal. E, estou aqui. Não sei porque eu aceitei o convite do Educate também. Nós já tivemos essas conversas, acho que várias e várias vezes, em fóruns. Epá, nos nossos fóruns, né, às vezes está mesmo só lá sem fazer absolutamente nada e decidimos falar sobre várias coisas. E ele sabe que eu sou uma pessoa de falar muito sobre essas cenas, eu não gosto muito de falar, principalmente de forma aberta. É muito mais fácil falar quando estamos num ambiente um pouco mais closed, né? Porque com os amigos as coisas fluem de uma maneira diferente. Mas decidi aceitar o convite e vamos a isso. Boas, boas, boas. Muito obrigado pelo convite, pelo convite. Não, muito obrigado por teres aceito o convite. Leonardo Centeio, seja bem-vindo. Não sei se é Black ou Blacko ou Black Zero. Não sei como é que se lê isso, mas seja bem-vindo ou Black bem-vinda à live quando não estou a ver a foto. O que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar sobre pressão social. Eu sei que isso é um tema que todos nós conhecemos, ou pelo menos já temos alguma noção do que é ou do que pode ser. E de certeza já sentimos na pele. E dentre o tu sentires na pele tem sempre duas vertentes. Tem o você ceder e tem o você simplesmente ignorar. Para isso, Exatamente. antes de qualquer coisa, vamos definir o que é pressão social. Eu quero ouvir a opinião primeiro do nosso convidado e quem tiver uma opinião pode comentar o que ele entende como pressão social e eu vou ler as respostas, que é para partirmos dali, que é para podermos entender o que é isso e por que achamos que é um problema ou uma situação, ou um assunto que vale a pena falar. Tens a palavra, meu querido Jay. Olha, antes de definir, eu vou dizer, nós gostamos muito de olhar para as coisas e não é tudo isso agora, porque é que achamos que é um problema? Eu vou dizer que com base na definição, a pressão social para mim tem duas vertentes, né? Por quê? Porque para mim a pressão social é a influência que um grupo de pessoas ou simplesmente uma única pessoa, né, exerce sobre a outra, né? Dentro dessa influência pode incentivar a mudar pensamentos, comportamentos, atitudes, eh, simplesmente para se adaptar a um determinado grupo. Então, essa pressão para mim pode ter um impacto negativo e ou pode ter um impacto positivo. Claro, dependendo do contexto e da forma como a pressão é exercida. Por quê? Porque vamos supor que tu estás num meio em que tu és
eu vou dizer, vamos usar o exemplo de álcool, né? Tu estás em recuperação e estás num meio de pessoas que consomem de forma extrema. De certa forma, e aí vamos entrar naquilo que tu disseste sobre ceder ou não ceder. Se tu Uhum. não fores uma pessoa com cabeça para lidar com essa determinada pressão ou com a pressão que tu vais sofrer naquele ano, porque também não vai dizer que você vai estar naquele meio e ninguém durante 2, 3 semanas não vai te falar, mano, sou uma cuca, não vai te matar, não vai te fazer. Vai. Yeah. Então, a pressão que tu vais sofrer desse meio para consumir pode fazer o quê? Pode acabar por te levar à desgraça. Vou usar esse Uhum. termo. Uhum. Já agora, vamos supor que tu estás na mesma situação, mas num grupo, vou dizer, vamos usar, num grupo religioso. Uhum. Cada vez que tu tentas cair, tu vais ter pessoas que vão tentar puxar para si. Uhum. Então, tu vais sofrer uma pressão inversa Uhum. porque tu estás num grupo diferente. Yeah. Né? Eu usei grupos diferentes, mas a pressão se calhar pode sair do mesmo grupo. Só que é meio complicado usar Uhum. o mesmo grupo quando uh, nós sabemos que estamos a andar juntos, mano. Em algum momento eu vou me sentir muito mais confortável se nós estivermos a fazer a mesma coisa. Yeah. Então, Uhum. para mim, é isso. Para mim, a pressão social é a influência que um grupo de pessoas ou uma determinada pessoa exerce sobre a outra. Partimos daí. Boas, boas. Eh, eu pedi que é para o pessoal mandar as suas definições, mas ninguém mandou. Não sei se estão com preguiça de escrever ou se querem mandar áudio. Aqui não dá para mandar áudios, ok? Se queres, manda mesmo texto, se faz favor. Mas pronto, enquanto isso, segundo a pesquisa que eu fiz, eu vou ler até porque eu sou cabuleiro. Desde o tempo da faculdade, nunca neguei isso. Não, Os não, não, profs já podemos. sabiam. Os profs já sabiam, estavam a me olhar assim. Colega aí, menino, menino, não olha atrás, não olha Aí, atrás. Então, você segundo a vê que você, definição, uhum, você é um exímio cabuleiro quando mesmo assim conseguiste conseguiste passar. yeah. Segundo a definição encontrada no Google, pressão social é a influência que um grupo de pessoas exerce sobre o comportamento, as escolhas ou as atitudes de um indivíduo. Basicamente, é quando sentimos que precisamos agir, pensar ou nos vestir de certa maneira para sermos aceites ou para evitar críticas, rejeição ou julgamento. Dali surge, surge. Dali, dali, Sorta! surge o, dali surge o restante. Uma pergunta direta para ti. Nós já definimos, já entendemos, e tu deste uma definição muito boa. Eu acabei de ler uma, não é minha, não é? Porque eu gosto de falar coisa dos outros, eu gosto de falar coisa com os outros mais inteligentes que eu pensaram. Tá? Também dá. Sorta! Egberto falou bem, sorta! Mas pronto, vamos começar dali. Qual foi a primeira vez que você sentiu que tu estavas diante, ou seja, que foste obrigado ou te sentiste na obrigação de que tinhas que falar ou agir ou fazer algo pelos outros? Bem, eu não vou dar aqui exemplos de fases que, pá, tecnicamente eu não me lembro, né? Não vamos falar de. Ah, eu na segunda. Pá. Mas existia uma fase do médio Uhum. em que eu literalmente não conseguia me encaixar, não é? Eu não conseguia me encaixar naquilo que era a vivência, né, do pessoal. Porque também foi uma fase de mudança. Cidade Uhum. nova, escola nova, é uma fase nova em termos a níveis académicos também. Então, nessa fase, eu senti que eu tinha que me comportar de maneira um pouquinho diferente. Uhum.
Por quê? Porque eu vinha de uma realidade em que eu tinha uma maneira de agir porque cresci com aquelas pessoas, sempre tive um comportamento com base no meu meio, não é? Então eu saio daquele meio, venho para um outro e tudo aquilo que eu usava para me comunicar, eu já não conseguia fazer o que, tipo, já não, tipo, não encaixava mesmo. Uhum. Yeah. Então, nessa fase, eu senti que eu tinha que tentar ser uma outra pessoa. Ok. E eu digo mesmo com essas palavras. Acho que com a mente de criança, né, ou de adolescente, eu digo que estava mesmo a tentar ser uma outra pessoa. Então, daí eu comecei a me comportar de maneira diferente, comecei a falar de maneira diferente, mas isso durou mais ou menos 6 meses, eu acho. Mas nessa fase, então, acho que foi aí que eu consigo identificar que a minha primeira experiência, né, Uhum. de realmente viver uma pressão social foi no ensino médio. Uhum. Yeah. O, Nessa fase foi. o, o Danilo disse, eu vou ler, há pessoas aqui, há pessoas ali que eu conheço pelo nome, mas eu vou ler o nome que está ali, que é para quem tiver a ver, saber quem é que falou isso. O Danilo disse, foi quando eras armado em player. Mas boas, boas, boas. Olha, eu vou falar no caso da minha experiência pessoal. A minha primeira, a minha primeira vez, ou pelo menos a primeira vez que eu senti realmente que eu estava sob pressão social, foi muito, muito, muito tempo. Na minha casa, todo mundo canta. Todos cantam, todos são muito da igreja, todos são assim, assim na linha. Mas eu, tipo, por muitas vezes eu me sentia como se eu não me encaixasse dentro disso, estás a Você ver? é desviado, né? Então, Lembro disso. eu sentia aquela pressão dos meus pais a que eu tinha que ser alguma coisa, eu tinha que ser igual ao que os outros são, ao que os meus irmãos são, ao que os meus irmãos da igreja são, e assim sucessivamente. E várias vezes já houve exemplos tipo, ah não, você vê como é que o fulano veste, hã? Tens de começar a vestir como o fulano veste, tens de começar a fazer... acho que a rede aí do nosso convidado, a rede aí do Jay, a rede aí do Jay falhou, tá a falhar, família, tá a falhar. Prontos, 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 estás de volta. Tá bom, tá ligado? Angola, sempre Angola. Aqui chove lá só um pouco, luz baza. Três Passarinho cheio. caga lá só um pouco no fio de internet e rede já fica gata. É Trabalho. complicado. Mas sim, continuando o que estava a dizer, isso aconteceu muito, ou seja, eu pelo menos me senti assim. Não é que foi lá nas primeiras fases. E eu acho que foi bem difícil, porque uma coisa é você sentir pressão fora do teu ambiente, né? Da tua casa, fora de onde é que você. Do sítio em que você convive constantemente. Outra coisa é você sentir na tua própria casa, no teu próprio, Exatamente. pelos teus próprios pais. Acho que de forma direta ou indireta, os pais são os primeiros a exercerem maior pressão sobre os filhos. Porque os pais Claro. veem as crianças, veem os filhos como aqueles que vão garantir a velhice. Muitos pais veem isso, não todos, né? Mas muitos veem como E aquele que vai garantir a velhice. e outros até veem como a oportunidade de fazer melhor. Do tipo, eu não fiz Exatamente. isso, então o meu filho Exatamente. tem que fazer. Estás a ver? Yeah. Eu sempre gostei de ser jogador, mas nunca tive a oportunidade. Vou pôr o meu filho no time desde puto mesmo. Desde pequeno.
Vas embora. Vamos começar já aí a jogar, vamos começar a fazer X, Y e Z. Estás a ver? Então, Yeah. esse tipo de pressão está caracterizado, está dentro, né? Está dentro da pressão social, mas eu até diria que não sei se é pior, mas é bem pesada, estás a ver? Porque você sente a necessidade de que, epá, tens que se submeter. Epá, é teu pai, é tua mãe que está a te falar isso, estás a Yeah. ver? Yeah. Acho que Yeah. intrinsecamente, não sei se essa palavra, se eu tiver errado, por favor, alguém me diga. Eu vou repetir, intrinsecamente nós sabemos que, ou seja, nós temos um sentimento de que temos que obedecer aquilo que os nossos pais dizem. Estás a ver? Temos que obedecer Hum, os desejos entre aspas, né? Mas é tipo, acho que é uma programação que os filhos em média têm, principalmente no princípio, em que querem agradar os pais, não sei o quê, e assim sim. sucessivamente. Olha, Diamantino disse que a palavra intrínseca está certa. Agora, ele só não disse se apliquei, se empreguei bem. Na aplicação, aí já, pronto, nós vamos conversar sobre isso. Yeah. Mas Mas, diz. é muito sim sobre isso, porque é assim, Uhum, existe uma dificuldade de nós às vezes assumirmos isso, mas até nós nos descobrimos, né? O que é que acontece? Eu vou dizer que até os 5 6 7 se calhar até os 10 uhum, não, já é 8 por aí. Você é 50% de duas pessoas. uhum. Eu sempre pensei assim. Por quê? Eu não vou dizer que com 5 anos eu já era uma pessoa que, epá, tudo o que eu fazia era. Porque não, Uhum, tipo, eu não tinha definido a minha identidade ainda. uhum. Até os 5 anos, aquilo que eu faço, por exemplo, Olha, acaba Jay, por. Hum, ok. Não, havia parado a de minha te ouvir, maneira, pode continuar. a minha maneira de se comportar, eu acho que também ia pegando um bocado de cada Uhum, pessoa com quem eu acabava por conviver. Estamos a falar dos pais, estamos a falar de tios, né? uhum. Porque você com os 5 anos, imagina você com 5 anos do nada chega numa tia, dá uma galheta na mais velha. Isso é porque você viu algum sítio. Tá a ver? Não é porque do Você, nada a tua cabeça. você faz isso. Vão falar, oh, meu Deus, esse moço, esse menino é endemoniado. Quer me matar? É Quer me matar? Ô, demônio, mana mas fulana. Vamos no você Quimbandeiro com para expulsar demônios. criança, você viu isso em algum lugar, em algum lugar. Uhum, Então, nós primeiro, né, acontece o que acontece, o que nós não, e raramente as pessoas aceitam, é que uhum. leva tempo para que nós, como seres humanos, formemos a nossa identidade. Ok. E acho que as coisas partem por aí. Por quê? Uhum, Porque a identidade, para mim, é a consciência que alguém tem de si mesmo. yeah. Eu, com 5 anos, eu não tenho consciência, se sou o quê? Posso pensar que eu sou lobo. Yeah. Então, leva tempo para criar isso. Agora, a questão pressão social vem depois de você definir isso. Quando você cria a tua identidade, em algum Uhum, momento tu bate. uhum. Pô, será que eu estou a fazer as coisas de forma certa? Será que essa identidade que eu defini, essa consciência que eu tenho sobre mim, me faz agir certo, Uhum. me faz pensar da forma certa e aonde é que isto vai me levar? Ok. Eh, mas tem um outro ponto que as pessoas raramente falam. Uhum. Por exemplo, a questão pressão social às vezes pode estar ligada ao controle das tuas emoções. Porque o que é que controla? Assim, para ti, né?
que controla, a tua mente é controlada com base a quê? As tuas atitudes. Uhum. Eu digo que se eu não saber controlar as minhas emoções, eu não estou a fazer nada. Yeah. As pessoas falam, as pessoas nem falam sobre controlar as emoções, as pessoas colocam outra coisa aí que é. Epá, pronto, eu depois vou pegar o termo, mas é que eu me pergunto: ah, é a luta da razão vezes emoção. Uhum. Vou dizer, vamos voltar ao exemplo da bebida. Eu sei que eu estou em recuperação, não posso beber. Mas amanhã vou, estou num grupo de amigos, alegria, 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 emoção, bebo. A razão me leva a saber que eu não posso. Mas a emoção me faz cometer. Uhum. E temos N exemplos, né, de muita coisa que você faz porque naquele momento a emoção te levou, né, a isso. E é aí onde muitos caem depois. Uhum. Uhum. Porque acontece de você agir porque não consegues controlar as emoções, tens que lidar com as consequências, que muitas das vezes vêm em forma de arrependimento, e aí as coisas começam a se tornar numa bola de neve. Yeah. Então, antes mesmo de nós falarmos de pressão social, acho que nós temos que dizer ou aprender ou informar as pessoas que todos nós devemos controlar as nossas emoções. Porque, pá, mano, se razão fosse tudo, há boa de gente aí que sabe. Por que, por que, que 90% dos nutricionistas são gordos? Então o quê? Gordos. Ou gordas. Se você vê a Eu maior não parte conheço dos nenhum, eu vídeos que uma não pessoa conheço nenhum vê. nutricionista. Sério, eu já vi alguns slims, né? Mas a maior parte dos Yeah. vídeos que eu vi de nutricionistas são pessoas gordas. Ele sabe que ele não pode comer muito, ele sabe o que é que ele deve fazer para manter um corpo saudável. Uhum. Ele não faz. Yeah. Quantas vezes É já fácil falar e é ouvimos difícil sobre. fazer. Exatamente. Quantas vezes já Uhum. ouvimos sobre psicólogos depressivos? Uhum. E você fica tipo, pô, isso não bate certo. São dois universos completamente diferentes. Mas ele não consegue. Por quê? Porque não conseguiu controlar as emoções. Você lhe pergunta, você não sabe o que, você não sabe o que você deve fazer para não cair nisso? Se você é a pessoa que me aconselha, sei. Então por que não fazes? Yeah. 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 Então tudo começa por aí. Mas essa mesma pessoa, ela tem uma pressão social por conta daquilo que exerce. Uhum. Por que, é que ele vai sofrer em silêncio e depois acaba por se matar? Porque ele vai pensar, meu Deus, eu sou psicólogo, o que é que as pessoas vão pensar sobre mim? Se eu, psicólogo, estou a sofrer desse Uhum. mal. Yeah. O meu trabalho vai para o brejo, as coisas já não vão acontecer do jeito que deviam ou que devem acontecer. E muitas das vezes acontece o pior. Uhum. Mas nós nos esquecemos que antes de tudo isso existe a questão ser humano, que está completamente separada de todo o resto. Yeah. E tipo, o Jay ser humano está numa ala e o Jay cantor, o Jay profissional, o Jay jogador, o Jay está lá. Tá num sítio completamente diferente. Olha, Mano, tu tocaste num ponto, falaste sobre identidade. E na verdade esse é uma das partes, esse é um dos, digamos, subtítulos, não é, do nosso tema, que é pressão social, luta pela identidade e autenticidade. A identidade, tu disseste, não é, que nós levamos, tipo, à medida que vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo a nossa própria identidade. Vamos nos entendendo melhor, vamos nos compreendendo melhor, vamos saber onde tocar, onde não tocar, ou o que fazer, o que não fazer, o que pode entrar no nosso corpo e o que não pode entrar no nosso corpo. Não é? Vamos acabar entendendo isso por intermédio das nossas experiências, por intermédio
de conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Agora, essa luta por identidade, não é? Nós, nessa altura do campeonato, nessa nossa geração, porque eu não sei se você deu conta, nós somos a primeira geração. Com isso, eu estou a me referir para todo mundo que nasceu de 95, 95 a 92, no máximo, até 2000. 2000 vai que não vai. Essa é uma geração que cresceu com redes sociais. Cresceu entre aspas, né? Que as redes sociais, a net, telefones e tal, nos apanhou meio que no meio. Já estávamos aí, nós estávamos a começar, exato, estávamos a começar a nos entender, a obter a nossa identidade e a rede social nos vem mesmo tipo assim na cara. Pá! É assim. Agora, o que eu quero entender é, no teu ponto de vista, e pessoal, tal como vocês já sabem, podem comentar também, quando eu faço uma pergunta, tanto para o convidado quanto para o geral, vocês podem comentar quantas vezes vocês quiserem, e à medida que o tempo for passando, eu vou ler aquelas mensagens, eu vou ler, não é, alguns dos comentários, não todos, porque tem comentários que não há necessidade de ler, e assim sucessivamente. Eu até fiquei feliz, deixei os meus comentários, parou num certo número, tá bom. Olha, mas o que eu quero entender é como é que essa transição que nós tivemos de redes sociais, ou seja, essa nova realidade, acabou nos colocando um novo modelo de pressão. No princípio, né, como estávamos a dizer, no princípio, quando começamos, nós tínhamos maioritariamente a pressão dos nossos pais. Nossos pais é que falavam, tens que estudar, tens que aprender isso, tens que aprender aquilo, tens que fazer aquilo, tens que ser assim, tens que ir na igreja, tens que não sei o quê, vai na explicação e assim sucessivamente, você vai meio que se moldando. Depois nós começamos a ter aquela pressão dos nossos amigos, estás a ver? Quando entramos assim no secundário, no médio. Tipo, por exemplo, eu era o aluno, eu era o aluno que não lhe davam dinheiro para lanche. Ou você come antes de ir, ou você só vai comer quando chegaste. Você não vai levar dinheiro de falar, ah, não, mamãe, me dá só 200 kwanzas. 200 kwanzas, dá muito tempo, não, 200 kwanzas agora. Não, muito tempo você jantava. Exatamente. Ah, não, leva 200 kwanzas e tal. E você chega num ambiente em que os teus colegas, muitos dos teus colegas, porque toda turma, toda escola tem um colega baller, que mesmo parece que os pais deles fervem, ou fervem, ou que lá. Isso até vai de acordo com uma coisa que o Diamantino comentou. O Diamantino disse o seguinte: já tentaram me influenciar várias vezes a roubar dinheiro no meu pai. Felizmente deram-me uma educação bem sólida e nunca cedi. Isso vai meio que... Porque eu já ouvi relatos de pessoas que, por causa dessa questão, epa, o colega é bom de dinheiro, não sei o quê e tal. Então, eu vou roubar. Estás a ver? Porque nós todos sabemos que nossos pais sempre tinham assim um cofrinho onde metiam lá o dinheiro. Agora nem tanto, porque eles não têm mais dinheiro. Mas tinham sempre um cofrinho ou algo do gênero. Então não custava, era só chegar lá, tira lá um 100, tira lá um 50, tira lá um 200, vai lá na escola, você mesmo é aquele família, hoje eu pago. Hoje sou eu. Estás a ver? E assim sucessivamente. Mas agora, o que eu quero entender é até que ponto as redes sociais meio que fizeram isso na nossa percepção do que é que nós somos, do que é que nós devemos ser, do que é que nós devemos alcançar. Olha, mano, tem uma coisa que aconteceu e tu disseste bem, nós sofremos a pressão do nosso ciclo. Estamos a falar da nossa família, estamos a falar dos nossos amigos, né? E até não vamos muito longe, vamos falar da casa e da escola. Porque para muitos a vida se resumia nisso. Casa, escola. Você tinha a tua família, casa,
né? Tens alguns tios e não sei o que vêm uma vez ou outra para te visitar. E também tinhas o pessoal da escola, teus colegas, pronto, os colegas em si, não estou a falar só da turma, escola toda. Quando as redes sociais aparecem, isso torna-se, eu vou dizer, um caos. Por quê? Porque hoje você não tem a necessidade só de buscar a aprovação do teu pai, ou daquele teu colega de sala, ou daquela colega da turma ao lado. Hoje, até de uma pessoa que está na Suíça, nós queremos a aprovação. Essa pessoa não te conhece. Essa pessoa vê o que tu queres que ela veja. Então, olha de onde é que nós saímos, de um nicho para uma escala de exposição, primeiro, de preocupação e depressão extremamente elevada. E depois, tem a questão do ser e do querer parecer. E isso também nós podemos usar o exemplo que tu deste agora, dos lanches. Por quê? Porque hoje você rouba um 100, amanhã você rouba um 50, depois rouba um 200, amanhã cresce estás a roubar carro. Por quê? Porque também queres ir para a festa, ser o baile, andar com os melhores carros, mas não estão roubados. Epá, falar até sobre roubo, eu já estava a pensar numa outra coisa, mas para não deixar a cair a live nos primeiros, vamos evitar. Mas as redes sociais, e é o que eu digo e repito, né? Nós estamos a falar de pressão social, então que as pessoas não percebam que eu estou a crucificar, a dizer que é tudo mal, é tudo mal. Como eu disse, existem dois lados da moeda sempre. A pressão social pode me ajudar a evoluir. Né? Quando tu no princípio falaste sobre sucumbir ou simplesmente conseguir lidar com isso, não é que quem lida com isso não sofre pressão ou que não presta atenção, mas ele usa a pressão a seu favor. Você é jovem, você tem 28 anos, você não tem casa, não tem carro, não tem nada. A nossa sociedade diz que com essa idade você tem que ter pelo menos alguma dessas coisas. Você entra no teu Insta, vê um ID20, a partir um V8. Entra no teu Facebook, vês alguém com 26 anos, um casamento humano. Casamento De Lorde. daqueles. Estás a ver? Então, as redes nos levaram a... Realmente nós tivemos que desconstruir a nossa identidade para que pudéssemos melhor nos moldar pouco a pouco com base naquilo que nós víamos. Porque as redes sociais nos apresentam sempre uma parte que, claro que tudo depende de nós, né? Nós podemos olhar para as coisas e dizer, epá, eu não vou seguir isso porque isso não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo os algoritmos vão te enchendo de coisas e tu vais ficar do tipo, ok, também está a mostrar muito, quer dizer que isso não mudar. Essa cena existe, isso é possível fazer. Então, vieram facilitar, vieram nos ajudar, mas também, de certa forma, desconstruíram a identidade que muita gente já estava a formar e bem. E muito bem. E voltando àquilo que eu estava a dizer, aquilo que nós vemos nas redes, às vezes, né? Claro, porque existem pessoas que conseguem olhar para aquilo, filtrar, entender que é simplesmente, melhor, são casos isolados primeiro, outros conseguem entender que é simplesmente uma rede social que está, vou dizer, a enriquecer, é alguém que está a enriquecer com base naquilo que você está a ver, com base naquilo que ele vai postar.
Mas existem outras pessoas que de tanto verem nas redes, porque as pessoas vendem coisas. Uhum. Vamos ser sinceros, mano. Quantos de nós tiramos uma foto a sorrir num dia em que não estávamos bem? Yeah. 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 Estás a ver? Só para Quantos de fingir. nós, quantos de nós nos arrumamos só para fazer um vídeo ou uma foto em condições? Num dia em que você nem sequer queria tomar banho, se calhar. Yeah. 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 Ah, estou aqui mesmo. Então, tá bem. Só não quer tomar Às banho, mas vezes, fica, poças, tem que cortar o cabelo, na tem live, que mas é também não ia pra... decidir para chegar na live. Passava só um pano na cara. Yeah. Mas, então, as redes sociais acabaram mesmo por, vou dizer, desconstruir. Uhum. Irmão, hoje você não vê uma criança depois da chuva brincar leite. Uhum. Você não vê energia. Epá, energia no bairro Bazó, as crianças estão aí a brincar, não sei o quê. Não saem para brincar porque ainda tem a carga no telefone. Ei, ei, yeah, 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 yeah. E Nós estamos a entrar. Yeah. nós deixamos de ser criança por conta das redes sociais. Uhum. Quantos de nós, depois de ter Facebook, achou que já não devia mais brincar na rua com os amigos? Olha, olha. Então, nós destruímos a identidade que estávamos a construir, ou Uhum. quebramos um processo, né? Porque se estávamos a construir, quer dizer que ainda. Até agora, eu acho que nós ainda estamos a construir um bocado. Então, nós quebramos um processo, recomeçamos por conta das redes sociais. Uhum. Nós deixamos muita coisa de parte para vender uma imagem que muitas das vezes não é a que, vou dizer, nós vivemos. Uhum. Então teve um impacto muito forte, sim, e revolucionou aquilo que era a nossa forma de construir Yeah. ou de definir a nossa identidade. Yeah. Olha, tu deste alguns pontos que eu vejo que são mesmo bem importantes. E acho que a Andrea, André, ok. Andrea. A Andrea disse o seguinte: o que as pessoas não percebem sobre a internet é que as pessoas só mostram aquilo que elas querem, geralmente a melhor parte. E quem vê acha que aquilo é dia a dia. É importante exatamente. saber filtrar o conteúdo da internet. Olha, eu vou te dizer uma cena. Principalmente tipo, para quem tá em um relacionamento, consegue sentir isso. Você tá a namorar com alguém, né? Estás aí, estás fofo e tal. Mas você tem net, você tem redes sociais, tem telefones e tal. Porque antigamente, a principal pressão que nós sentíamos, tal como você disse muito bem há pouco tempo, a pressão que nós sentíamos era maioritariamente de pessoas que estavam diretamente conosco. E, por exemplo, Exatamente. epa, ué, o que os que bebem, nada contra, mas eu bebo gasosa ou água. Estão a mandar rodada de birra. Eu estou a falar, não, me dá só umas para ti. Oh, não, vai estragar a Tá conta, jovem, gravando. vais estragar a conta. Não é assim, é por isso que nós não gostamos de te levar. Estás a ver? Yeah. Tipo, direto ou indiretamente, estão mesmo a me dizer, ui, bebe, mas eu não quero. Uhum. Não tenho nada contra, mas nada. Meus melhores amigos chupam. Daí você? Não é? Tá aqui. Estás a ver? Nada contra, mas é tipo, querendo ou não, a pessoa às vezes acaba se sentindo que tem que. A Andrea disse, gasosa estraga a conta. Estás a ver? Então, direto ou indiretamente, nós acabamos sucumbindo, não é? A essas coisas. E existem duas vertentes principais que nós falamos lá no princípio. Aqueles que cedem à pressão, não é? Certo. E aqueles que não. Aqueles que dizem, não, isso aqui não é para mim. A minha educação não me permite ser isso, não me permite fazer aquilo.
A minha consciência, a minha identidade não me permite fazer isso. E por quê? E por que isso é muito importante? Porque nós, acima de tudo, devemos ser autênticos conosco. Devemos ser nós Exato. mesmos a todo o tempo. Estás a ver? E antigamente, como eu ia dizendo, antigamente nós tínhamos apenas a pressão dos nossos amigos, nossos colegas, aquelas pessoas que nós tínhamos contato diretamente. E é tipo, ui, eu estou aqui, sou mangolé, tem um gajo à minha esquerda, meu colega ou que lá, que é para também mangolé, nós dois estamos a passar por necessidades similares. Estás a ver? Exato. Principalmente no tempo. Epa, as vacas eram um pouco mais gordas que agora, mas nunca foram muito gordas, estás a ver? Exato. Já, naquele tempo, nós estávamos a passar, como é que eu posso dizer? Nós estávamos a passar por problemas parecidos, estás Uhum. a ver? Mas, e eu me comparo contigo, por exemplo, eu fico tipo, poças, acho que eu vou ter que sucumbir a essas cenas e tal, vou ter que fazer isso, tal como o Diamantino havia dito, eu vou roubar, vou fazer isso ou aquilo, só para ver se eu consigo mostrar que tenho alguma coisa. Há quando que não há necessidade. Agora, sentindo a pressão da net, sentindo a pressão daqueles que você não vê, você não sabe quem são, você não sabe as dificuldades que eles têm, você só lhe vê, e está fazer um vídeo aí, eu família, consegui comprar o meu primeiro Lamborghini, você, quer dizer, Você se então é pergunta, eu tenho quantos anos? assim, então é assim, porque muitos de nós estamos a sair, nós mesmo, não vamos se mentir, a maior parte das pessoas que têm vontade de sair do país não é só por causa das necessidades que nós temos, é também por causa do que nós estamos a ver que os outros estão a ter. Estás a ver? Epa, a rede ali do senhor. Ah, ok, a Uhum, rede uhum. voltou. Estás a ver? Aquilo que os Não, outros que nós estamos a ver. estou conseguindo ouvir. Uhum, ok. Aquilo que os outros estão a viver, aquilo que os outros têm e tal, você fica, não, poxa, lá o salário mínimo é X, salário mínimo é Y, eu com o Uhum. quê consigo ter dinheiro, consigo fazer aquilo, você fica naquela, tipo, querendo ou não, tu estás a sofrer essa pressão, e se calhar sem dar conta, e você vai mesmo, vai falar, tipo, epá, vais mudar as tuas crenças, vais deixar de confiar no topo do país, falar, tipo, epá, Uhum. let's get it, estás a ver? Vou redirecionar. Exatamente. E agora, qual é o mais difícil para ti e para quem estiver aqui a assistir? Nesse momento só temos uma pessoa a assistir, mas não faz mal. É com uma pessoa que conseguimos fazer muita coisa. Com duas, no Ah, caso. sim. Agora são duas. Mas já, qual é o mais difícil? O mais difícil é ser autêntico, ser você próprio a todo o tempo, ou o mais difícil é fazer ou tornar-se naquilo que os outros querem. Mano, sei o que o outro quer custa. Oi, Yeah. oi, você já imaginou mesmo ser do nada? Tá aí num ciclo. Você na tua vida nunca lutaste, nunca fizeste nada. Tá aí mesmo num meio onde tens que aprender a ser gatuno, porque tens que conviver com os outros. Yeah. Oi, Yeah. eu acho que é assim, é muito difícil viver na sombra de uma outra identidade, né? Vou assim Uhum. dizer. Porque, mano, é assim, em algum momento em algum momento vais te perder. Uhum. Isso é óbvio, né? Em algum momento tu vais te perder. Porque em algum momento tu vais precisar de ser tu. E aí como é que as coisas vão ser? Yeah. Por quê? Porque vamos olhar. Ah, o AGK, por exemplo, é um gajo explosivo, que não leva desaforo para casa. Uhum. Mano, vão te colocar num ciclo onde você vai dizer, eu tenho que ser um gajo para calmo. A primeira pessoa que te pisar no calo, vais tentar ignorar, vais respirar fundo, vais se esconder atrás de uma cabana, ok. Mano, vais
fazer isso 2, 3 vezes, se calhar. Uhum. A quarta vez você vai mostrar quem você é. Uhum. Quer dizer que é muito difícil viver sendo outra pessoa. É muito difícil. É muito difícil. Porque ser autêntico é uma maneira de viver. Yeah. Não é? Quando você é autêntico, você é genuíno. Acho que o Uhum. termo certo é esse. Porque a autenticidade nos leva a perspectivar a perfeição, mesmo a gente sabendo que não existe para nós. Yeah. Yeah. Então, nós perspectivamos a perfeição do tipo, eu quero ser autêntico ao ponto de o que vem depois desse dia. Às vezes é uma barbaridade enorme que nunca calhar atrás ainda Uhum. vais conseguir crescer, vais conseguir fazer. Mas você faz as coisas de forma tão genuína que você realmente acredita que você vai ser essa pessoa. Que você vai chegar a esse nível de perfeição. Então, respondendo à questão, eu acho que é muito mais difícil viver sendo uma outra pessoa, adotando outras atitudes e comportamentos que não são nossos. Yeah. Yeah. Olha, a Andrea disse o seguinte. Yeah, tá aqui. Às vezes conseguiu o tal Lamborghini na bruxaria. Depois vão aos podcasts nos ensinar a fazer 1 milhão numa hora. Teve um humorista que disse o seguinte: mas ui, se você consegue fazer 1 milhão por hora, vais Não precisar, estás a fazer vais porque. precisar de cobrar 10 mil kwanzas para o teu curso para quê? Não, e para me falar isso. Mano, eu se faço 1 milhão por dia, por hora, assim quer dizer que durante o dia fiz 24 milhões. Oh meu Deus, eu com 24 milhões não faço mais nada na minha vida. Não faço. Aí diga aí, Se, eu com 24 milhões por dia, eu nem quero hum, saber se o EDK não consegue fazer 100 mil. estás a ver? Vou gastar meu tempo e ainda vou te cobrar mais 10 mil. Não, não. Essa à toa, esses gurus aí, não sei o que, dos vou te ensinar a fazer dinheiro, não tem Mas como. à toa é quem Quem vai segue. pagar para aprender Isso, isso. isso, nós estamos a sucumbir nessas cenas. Tipo, é tudo, às vezes parece tudo tipo um jogo, estás a ver? Em E que é. nos mostram como é que nós deveríamos fazer, porque todos esses gurus mostram um lifestyle, mostram um estilo de vida que nós queremos. Mostram que eles viajam bué, mostram que eles compram bué de mambo, mostram que O não que sei o quê. querem. E você se compara com essas pessoas, você se compara, você fica, meu Deus do céu, aonde é que eu errei O que é que eu estou a na fazer minha com a minha vida? vida? Estás a ver? E você acaba ficando naquela, não, eu vou ter que fazer essa cena. Estás a ver? Isso acontece, isso não acontece só agora, isso começou a acontecer já desde há muito tempo. Até igrejas e tal também acontece a mesma coisa. A venda da prosperidade, mas não vamos tocar nessa questão aí do religiosas e tal. Então, nós temos mesmo essa situação. Depois a Eduardo não, a Andrea Eduardo, continua e diz, segundo a pergunta que havíamos feito, é mais difícil ser quem os outros querem que sejas. Bem, eu não sei, não sei, não sei, não sei. A dificuldade, embora que a dificuldade tipo, depende de perspectiva, mas eu vejo da seguinte forma: ser quem tu és é meio que ir contra a maré. A maré está aí, toda a maré está mesmo a te empurrar para esse lado e você não, você quer vir desse lado aqui. Estás a ver? Então, para mim é mais difícil tu seres quem você é para todos. Tipo, em todos os ambientes, todos os sítios. Porque é muito fácil, eu acho que é muito fácil. Você chega, poga, vou ir ficar com quem? Quem que está me chamando? Ah, não, que está me chamando, vamos supor, por exemplo, que está me chamando é a Andrea.
Ah, não, é de que, não sei o que, vamos chupar, não sei o que. Ok, vou pegar a minha personalidade, a minha capa, ponho atrás. Que eu sou aquele amigo que Tu convive, queres que que está eu seja? nesse. Exato, que está nesse ambiente. Depois sai daí, vou no trabalho, pego outro que é revirar no. É revirar no isso ainda que é. Revirar na Qual, folha. Estás a ver? qual é o E às vezes é LOL? engraçado. Yeah. Agora, ser autêntico é muito difícil, porque você muitas das vezes vai chocar com alguém, vai mesmo chocar com alguém, porque tipo, não, e como assim? Olha, você tá aqui, você tem que fumar. Como assim você tá aqui e não fumas? Tens que fumar. Toma aí um quê? Toma aí. Não, eu não quero. Toma isso. Ah, toma, então já te vi assim. Oi, toma aí, você já. Epa, Yeah. tá bom. Batijão, que cabeça tá te doer, você também não tá entendendo como é que é. Você depois fica se perguntando, oh, meu Deus, eu fiz esse mambo por quê? Mano, estás a Que? ver? Agora, bater de frente. Bater de frente é duro, bater de frente é difícil, mas, tem uma particularidade. Minha namorada comentou, disse o seguinte, é mais difícil ser autêntico, pois acabas sendo excluído de certos ambientes. É por isso que nós somos uma só carne, uma só pessoa. Estás a gozar ou quê? É isso mesmo, amor? Não, mas, olha, isso tem muito a ver com o que tu disseste sobre a Uhum, dificuldade de ter um ponto de vista. No princípio eu respondi que era muito mais difícil ser uma outra pessoa. Porquê? Porque, pá, isso até nem preciso dizer para ti, mas pronto, estamos numa live. Eu sou bem teimoso. não, isso nós sabemos. Nós sabemos. Eu não Nós sabemos. é para abordar na live. Concordar se ela É. está lá Tá, na live. Já? falaste de teimoso. A Andrea disse yo-yo. Então, trabalho com É serviço, só trabalho gente. com serviço. Então, por que para mim é muito mais difícil ser uma outra pessoa? Porque, mano, o que eu acredito vai valer até morrer. Uhum, Mas eu consigo sim olhar para as vossas respostas com lógica e entender, né? Porque existe sim às vezes a dificuldade de você entender o porquê que você não pode estar naquele ambiente porque você uhum, é ou não é uhum, de determinada forma. uhum, Então, sim, é bem difícil, mas. Porque assim, uh, também ninguém pode ser escravo da sua identidade. uhum. É o primeiro ponto. Quando surge uma possibilidade de mudança, é preciso mudar. Yeah. Ok. Mas, como eu disse, a vida te lixa por quê? Porque tudo é uma faca de dois gumes. Uhum. Eu não vou mudar só porque nesse meio todo mundo gosta de fumar e eu vou fumar também, Yeah. sabendo que eu, Jay, se inalar muito fumo de cigarro, eu sangro. Se Uhum. só inalar o que você soltou, eu sangro, imagina eu meter aqui. Não, nunca sabe. Se calhar Às cada vezes é a efeito. cura também. Estás a Não ver? será Cada efeito é um que ia efeito. sangrar todos Yeah. esses anos todos? Yeah. Yeah. E a. Mas yeah. Continua, continua, continua. Então tem muito a ver com isso, de conseguirmos enxergar os dois lados. Uhum. Pela, essa minha teimosia me leva mesmo a olhar para as coisas e dizer, mano, você pode vir com 1300 teorias. Uhum. Eu sou assim, desde que isso não te prejudique, Yeah. desde que eu não te desrespeite, Uhum. né, a um nível, vou dizer, exagerado, né? Uhum. Eu vou seguir com as minhas ideologias, eu vou respeitar a minha identidade. Uhum. O que o Diamantino falou àquela altura, eu tive uma educação, Uhum. ele teve uma educação que lhe levou a não cometer por conta de outrem. Yeah. Porque
ser sinceros que se ele naquele momento mexesse no cofre dos pais, ele não estaria a fazer por ele. Exatamente. Ele estaria a fazer pelos Pelos outros. outros. Yeah. Então, ele sofreu uma determinada pressão social, do tipo, aqui todo mundo tem, aqui todo mundo leva, aqui todo mundo é. Então, eu também preciso. Mas, preciso. Tenho como? Não. Preciso, mas não posso. Então, não vou fazer. Exatamente. Então, isso tem muito a ver com, ou melhor, e podemos enquadrar isso agora nisso, né? Do tipo, eu preciso de ser assim para ser aceito nesse meio. Mas eu não quero ser assim. Então, eu vou me abster disso. É exatamente sobre isso. A questão de nós falarmos sobre esse tipo de assuntos, não é? Que é para nós podermos entender. Só desse pouco tempo que nós falamos, e já estamos prestes a terminar, o pessoal até já sabe que normalmente é 30 a 45 minutos de live. Então, o que eu estava a dizer? É por isso que nós temos mesmo que falar sobre essas cenas. Durante esse pouco tempo eu já consegui entender mais ou menos a perspectiva de outras pessoas, porque nós às vezes pensamos que há problemas que tipo, só acontece conosco, mas acontece com bué de gente, estás a ver? Por exemplo, Cláudio, meu barbeiro é que me fez essa laminagem, ok? Bem lapidado. É isso mesmo. A Sani Silva disse o seguinte: eu já vivi essa pressão. Fui taxada como fingida, armada em madre, invejosa e tantos outros nomes só por não aceitar pertencer a um certo meio. Estás a ver? Isso é daquilo que nós estamos aqui a falar, que o facto de que o teu meio envolvente, quer seja redes sociais, quer seja teus amigos, quer seja teus colegas de trabalho, até mesmo você vê casamentos. Tu vês casamentos. Mano, casar é caro. Casar custa muito dinheiro. Mas tu vês aí tantos quantos casamentos, você fica tipo, oh, não, meu casamento tem que ser uma romba. Estás a ver? E muitos também ficam tipo, não, mano, pô, você trabalha, tens que fazer sentir, tem que fazer sentir o teu nome, estás a ver? E você vai ficar, só tens quanto? Tu tens 2 milhões na conta, você vai pegar esses 2 milhões, vai pedir empréstimo, só mesmo para dar aquilo que as outras pessoas querem. Não o que você quer, mas aquilo que os outros querem. Estás a ver? E dando sequência naquilo que eu havia dito, nós já vamos terminar. Depois que eu falar isso, eu vou fazer uma última pergunta, tanto para ti quanto para o pessoal que está aqui no chat. Nosso squad fiel, Andrea, Sani Silva e o Cláudio. Estamos aqui, gang. Então, exato. Então, só para dar sequência, é mais difícil você ser autêntico, muito mais difícil. Tu vais ser taxado e a Andrea disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia tem resposta para tudo, concordo certamente. Estás a ver? Então, tu vais acabar sendo taxado, vais acabar sendo conotado, as pessoas não vão querer te convidar. Já me falaram, por exemplo, eu não bebo. Já me falaram, ui, assim, eu tô aí no teu bico, não vai me dar bebida. Eu assim, estou a te falar, ui, quero... Não, na minha casa não entra cerveja. Não, pô, então não dá para te visitar. Não vem, colega! Não vem, fica no teu cubico. Fica na tua casa. Encomenda uma birra, encomenda um hambúrguer, encomenda um pincho. Não é pincho é bom com bebida. Vai. Não, é funge. Funge é que é bom com bebida. Não, Estás a ver? O Cláudio disse, a sociedade está padronizada. Infelizmente causa anseio para não se sentir... É mesmo isso.
Infelizmente chegaste atrasado, mas nós já tínhamos falado sobre esse ponto, Cláudio. Próxima semana chega mais cedo, faz favor. Mas já, então, é mais difícil você ser autêntico do que seres, do que seguires. Mas é mais cansativo psicologicamente toda hora ter que se Quem os submeter outros ao que os outros querem. querem. Porque você vai ter constantemente arrependimentos do que você não deveria ter feito. Estás mesmo ressacado, você não bebe, teu corpo não está preparado para isso, estás a beber porque Não estavas a agradar aguenta. os outros. Depois estás mesmo assim a refletir, pô, é mesmo esse tipo de vida que quero para mim. Mas depois vão te ligar, mas vai mais ir. Estás aí para primeira conta, Assim aquilo que custa mesmo, desfrutar. exatamente. Então, para fecharmos com a última pergunta, é muito simples. É uma pergunta. Não diria que é uma pergunta, mas é mais. É pergunta. Pergunta. Se tem ponto de interrogação, é pergunta. Se pudesses mandar uma mensagem para ti mesmo de 10 anos atrás sobre ser autêntico, a ti próprio, a tua identidade, o que dirias? Isso é uma pergunta para todos. É uma pergunta para o Jay, é uma pergunta para quem estiver a assistir. Podem responder aqui nos comentários e depois do Jay responder, eu vou ler caso tenha algum comentário. Se não tiver, nós vamos fechar. Tu disseste que é bem simples, mas olha que não é assim tão simples. Porque, pá, 10, Yeah. 10 anos é a flor de tudo. Yeah. 18, yeah. Mas acho que a mensagem que eu mandaria seria: miúdo, tudo podes, mas nem todas as consequências tu vais conseguir aguentar. Cuidado com as amizades, Uhum. cuidado com as escolhas, mas não te esqueças de viver. Uhum. E quando eu digo tudo podes, hoje podes matar. Você pode sair da tua casa e podes matar. Mas quando te agarraste, tens que saber que vais ter que aguentar com as consequências. Vais ser preso, ou então podem te agarrar também e te retaliar. Se vais Yeah. conseguir aguentar, good, faz. A vida Uhum. é tua, se vira. Se não, então dura. Ok, ok. Um, a Andrea disse: mais vale ir a tremer do que faltar. Fazem, que? Mais vale ir a tremer do que faltar. Eu não entendi. Eu não percebi muito bem. Mas o que eu diria é o seguinte: os amigos que tu tens agora, daqui a pouco você já não vai lhes ver. Porque há muita gente de 10 anos atrás, nunca mais lhe vi, nunca mais falei. E aqueles amigos que te aceitam como você realmente é, a a tua própria identidade, a tua autenticidade, é que são aqueles que acabam permanecendo. E esses não vão, eles vão sempre respeitar as tuas escolhas, as tuas decisões. Isso é o que eu diria do meu eu antigamente. Não precisa se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar de ti. Quem realmente gosta de ti vai ficar. Quem não gosta de ti vai sair. Exato. Mas pronto, a Andrea disse o seguinte: diria, vive, sente, aproveita cada minuto como deve ser, porque a vida não espera ficares bem. Sim, senhora. Sim, senhora. Meus parabéns, pá. Meus parabéns. Então, tens algo a dizer, Jay? Não, não, não. Ah, ok. Então,
São agora 21h23. Nós estamos nesse momento, vamos terminar já a nossa live de hoje, que teve o tema pressão social, luta pela identidade e autenticidade. Para quem esteve desde o princípio, muito obrigado por teres assistido. Para quem chegou só agora, também muito obrigado por teres assistido. É por você que nós estamos aqui. Exatamente. Então, depois dessa live, nós vamos pegar os vídeos, vamos fazer vídeos curtos e vamos colocar nas redes e vamos pegar a live toda e vai estar no meu canal do YouTube. O link do meu canal do YouTube está no meu perfil. Então, para quem não assistiu a live completa, que é o caso da Ari José, que acabou de entrar, muitos parabéns. Então vai poder assistir diretamente lá no YouTube. Mas tem um porém. A live de hoje só vai ser publicada no próximo domingo. Então, esse domingo, esquece. Só vais poder assistir no próximo domingo. Então tem que passar a assistir mesmo a live quando estiver a acontecer. Então, muito obrigado. A Sani comentou uma última coisa, que é mesmo para fechar. A luta pela identidade é caminho turbulento. É fundamental manter-te firme aos teus ideais. Procure ser sempre verdadeira contigo mesmo. Muito obrigado e com isso estamos a terminar. Jay, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por teres aceito o convite. Podes crer que virão mais. Então, até já. Irmão, muito obrigado pelo convite e por dar a oportunidade de falarmos sobre esse tema que nos acompanha dia após dia, sobre essa bênção e esse mal que nós muitas das vezes não conseguimos aguentar. Então, continuamos com as lives, parabéns pela iniciativa e estamos juntos, irmão. Estamos juntos. Muito obrigado, até já.